jogou bem os dois tempos, quis dizer, né? O que mudou foi exatamente isso, né? Em dois jogos, os dois jogos anteriores, no nosso entendimento, nós fomos melhores em dois tempos, né? No segundo tempo, aqui no primeiro jogo, bem melhores. Acho que tivemos um volume suficiente para empatar, quem sabe virar o jogo. Infelizmente não fomos efetivos, faz parte do futebol ser efetivo. No segundo jogo acho que fizemos um melhor primeiro tempo, tivemos controle do jogo, tivemos as melhores chances. Novamente, né, não fomos efetivos, e também a gente não pode tirar a qualidade do adversário, a qualidade do goleiro do adversário, que fez grandes defesas. E os outros dois tempos, né, realmente não fomos bem, e isso a gente tem que entender que faz parte do processo de uma equipe que está em construção, que está, na realidade, um clube que está em reconstrução. Então, jogadores que ainda estão chegando, que alguns recém-estrearam, jogadores que jovens, alguns, né, também estão adquirindo confiança. E então acho que é isso, é um processo, na realidade, de construção, e faz parte, quando ainda mais tu joga com uma equipe qualificada como é a equipe do Grêmio, tu ter essas oscilações. E hoje a gente conseguiu fazer um jogo, né, os 90 minutos, ter intensidade, ter uma postura agressiva, ter um enfrentamento, jogar. Tivemos as melhores chances. Eu acho que poderíamos ter feito, né, o terceiro gol. Quem sabe se o árbitro tivesse expulsado, né, o jogador do Grêmio, Joel, que deu um soco, né, no nosso jogador, no Cuesta, o jogo poderia ter sido diferente, mas não foi por isso também que influenciou o resultado. É só um detalhe, né, de uma agressão no jogo. E isso também talvez tenha feito um pouquinho de diferença nesses jogos, talvez ainda pela imaturidade, pelo curto tempo de espaço da nossa equipe, a gente não saber fazer o que o Grêmio fez hoje aqui, fazer cera o jogo inteiro, se jogar no chão o tempo todo, tem jogador que eu acho que já deve ter feito curso de teatro, porque se joga no chão a qualquer momento, a cada jogador que encosta nele se atira, né, o goleiro a todo tempo parando, jogando. Acho que talvez esses outros jogos, se a gente tivesse já essa maturidade, não sei na realidade qual é o nome para isso, né, talvez o placar lá não tivesse sido o que foi, né, os 3-0, talvez se a gente tivesse segurado lá no momento ruim do jogo, ter feito toda essa cera que o Grêmio fez hoje aqui, alguns falam em antijogo, talvez o resultado tivesse sido diferente. E outra coisa para ressaltar é que as pessoas não falam, mas nós temos cerca de 10 jogadores ausentes por lesão, ou por, né, o Roger hoje, ou de ontem para hoje, um problema também sério, particular, e faz muita diferença. Nós perdemos o nosso ataque titular para esses jogos, já alguns jogos, faz diferença. O Grêmio hoje perdeu um ou dois jogadores, já fez diferença. Então, são vários fatores, né, que eu acho que levaram a esses resultados nesses jogos, e hoje a gente conseguiu ter uma regularidade os dois tempos, e acho que, né, dominamos os dois tempos e poderíamos ter, quem sabe, até feito o terceiro gol. Agora, Melo, foram 3 clássicos. O primeiro foi que ele acabou definindo, uma vitória do Grêmio definiu o confronto entre as duas equipes. O segundo jogo lá, você cita aí esses 3-0 e o jogo de hoje. E eu quero te perguntar se a eliminação do Inter, nesse aspecto desses 3 jogos, você colocou a falta de maturidade e o antijogo praticado pelo Grêmio hoje aqui. Isso foi o preponderante, ou tem alguma coisa a mais nesse sentido que faltou para que o Inter pudesse classificar e eliminar o Grêmio aqui hoje? Não, hoje foram 2 jogos, né, 180 minutos. Não vou desdizer o que já foi dito. O Grêmio é uma equipe que está um passo à frente
de onde nós estamos hoje. Nós não podemos esquecer que ano passado nós jogamos uma segunda divisão, uma coisa inédita na história do clube, né? Um trauma muito grande, muita dificuldade. E o Grêmio vem com um trabalho de cerca de 3 anos. Ontem, quando acho que foi perguntado para o jogador do Grêmio, o Ramiro, que é um jogador importante, qual era a diferença das equipes, ele falou isso, né? O Grêmio é uma equipe que joga junto há 3 anos, os jogadores se conhecem, treinam junto há muito tempo, trabalham junto todos os dias. Então essa eu vejo como uma grande diferença, essa continuidade, né, que o Grêmio teve, e que a gente espera, né, que a gente possa ter, porque eu acho que o Inter merece isso, ter uma continuidade para poder recuperar, para poder voltar a conquistar títulos importantes. E o que nos dói muitas vezes é sentir assim que nos parece que, se por exemplo agora a gente começar a vencer, na primeira derrota cai o mundo, né? E pior é que isso é mais do, né, pessoas colorados, né, que deveriam estar apoiando a equipe, deveriam estar apoiando o clube nesse momento difícil, e que parece que faz o contrário, fica esperando um resultado negativo, né, para ir para a rede social, para ir para programas de rádio, programas de televisão, e achar e dizerem que tem que mudar tudo, e tem que trocar tudo, e que nada presta. E a gente não fez isso. Em 2014 nós saímos do clube, fomos campeões gaúchos, descemos a equipe com a vaga direta na Libertadores, com um grupo forte, que tinha Arangues, que tinha Vilmar, que tinha Juan, que tinha D'Alessandro e tantos outros, que tinha os meninos que a gente vinha preparando ali, o William, Dourado e tantos outros. E a gente perdeu a eleição e eu fui para casa, e o Marcelo foi para casa, e vocês podem vasculhar e procurar. A gente nunca, numa derrota do Inter, nunca esperou uma derrota do Inter para ir lá falar mal do clube, para dizer que estava tudo errado e que tinha que mudar tudo. Então acho que isso nos dói, porque parece que as pessoas acham que a gente não tem família, que a gente não tem amigos que sofrem junto com a gente, às vezes mais ainda do que a gente. Então acho que o Inter, se não mudar um pouco nesse sentido, tem que mudar, vai demorar para sair dessa situação de descontinuidade, de mudanças, de insucesso às vezes, né, porque o clube só foi, não só foi, mas quando foi grande, quando venceu grandes títulos, foi quando o clube estava unido, quando o clube, todo mundo remava para o mesmo lado. E hoje a gente sente isso, pessoas que parece que, infelizmente, né, ficam esperando, não vou dizer que, sabe, que eu não consigo acreditar que os colorados torçam contra o Inter, né, por sede de poder ou por qualquer outro motivo, mas ficam esperando um resultado negativo para querer destruir tudo. Isso nos dói, nos machuca, e quem sofre com isso é o Inter. Você agora há pouco, Melo, disse que, numa comparação até com o Grêmio, para chegar a esse estágio demanda tempo, que o Grêmio hoje é um time que tem continuidade, tem manutenção de grupo, e por conta disso também, pela qualidade, acabou conquistando os títulos que vem conquistando. Isso demanda tempo. A curto e médio prazo, o que dá para tirar esses 3 clássicos? Porque o Inter vai ter enfrentamentos parecidos, muito parecidos com esses no restante do ano, e você deixa o estádio hoje aqui mais feliz pela vitória ou mais triste pela eliminação? É evidente que fica um gostinho amargo, né, de que dava, fica um gostinho amargo de que dava, né. Ontem a gente conversou sobre isso, antes de começar o treino, de que a gente tinha que acreditar, né, que dava para conseguir a classificação, não só para conseguir a vitória, mas para conseguir a classificação. E eu acho que a gente esteve muito perto disso, né, muito perto de pelo menos fazer o 3º gol. Mas feliz também, né, triste com a desclassificação, mas feliz com o que a equipe entregou, com o que foi trabalhado, com o que o grupo de jogadores
com a mensagem que eles recebem do treinador e levam para dentro de campo, apenas com 2 meses, 3 meses de trabalho, né, enfrentando uma equipe que, como já falamos, vem aí com quase 3 anos de trabalho. Então, feliz por isso, feliz porque a gente tem, acho que, boas perspectivas de coisas importantes aí pela frente, mas também uma vitória, assim como eu falei após o jogo da Arena, que nem tudo estava errado, também após essa vitória aqui, mesmo que fosse por 3-0, mesmo que a gente classificasse, eu não poderia achar que está tudo certo e que a gente não precisa melhorar. A gente precisa melhorar dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas dificuldades, que todos sabem que a gente tem nesse momento do clube, mas a gente sabe que tem que melhorar e a gente vai melhorar. A gente procura sempre qualificar a equipe e se a gente quiser realmente brigar por coisas importantes, a gente precisa continuar esse processo, né, de trabalho, de continuidade e de qualificação da equipe. Roberto Melo, a propósito que você falou antes, e soou num tom até de desabafo e alívio, e aí dá para se ver uma outra importância, parece que muito grande, que o jogo de hoje teve, além da recuperação moral do time, do grupo, mas parece que tem um componente até bem político dentro daquilo que o Inter evitou que acontecesse caso tivesse um insucesso hoje. O D'Alessandro ontem, ele veio numa entrevista muito forte, também tocando por esse lado aí da questão política interna do Inter. O Inter vai ter que exorcizar os seus problemas internos para ter um desempenho bom nas próximas competições, que significam a Copa do Brasil, que está aí bem perto, mas que vai até o fim do ano, mas especialmente o retorno do Inter à primeira divisão. Você acha que esse fogo amigo, para usar uma expressão bem popular daquilo que você descreveu, é necessário que seja apagado o fogo amigo para o Inter não correr nenhum tipo de risco no Campeonato Brasileiro? Eu acho que só não no Campeonato Brasileiro, como no futuro do Inter. Eu acho que se a gente continuar, se o clube continuar se degladiando dessa maneira, com as pessoas que hoje não estão na gestão, muitos já estiveram, muitos desses já estiveram aqui, muitos desses já estiveram, na verdade que não duraram muito, né? Alguns 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, e hoje eles tentam a todo momento, me parece isso que machuca, porque a gente vinha começando o ano, todo mundo elogiando o trabalho do Odair, que eu acho que tem que ser elogiado realmente, uma mudança grande no comportamento, na forma da equipe jogar, jogadores que ainda estão chegando, então vinha se elogiando a postura da equipe, e aí vem 1 ou 2 derrotas, e essas pessoas que eu entendo, porque eu fiz assim, e eu penso assim como colorado, como torcedor, e eu não tenho nenhum projeto pessoal no Inter. Talvez algumas pessoas, e esse seja o problema, que estão fora, tenham projetos pessoais no Inter, acima do interesse do Inter. Para alguns talvez o Inter seja uma tábua de salvação, eu não sei, porque as pessoas, em vez de apoiar, em vez de estender a mão, em vez de pensar no futuro do clube, que talvez essas pessoas daqui a um tempo possam estar aqui no nosso lugar, que nós estamos aqui nesse momento. Não, essas pessoas esperam uma derrota, esperam um momento frágil para querer derrubar o treinador, para querer derrubar o dirigente, para querer incitar manifestação no treino, no estádio. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o que acontece. Já aconteceu aqui no Inter, né, e foi quando o Inter foi vencedor nos últimos anos, quando o clube e as pessoas estiveram mais unidas, quando as pessoas, todo mundo caminhava, né, no mesmo sentido. Eu acho que a gente pode olhar para o lado ali, para o vizinho do lado, que hoje vive um grande momento, não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum, tenho o maior respeito pelo Grêmio, e acho que hoje o Grêmio vive um bom momento, porque o Grêmio conseguiu fazer isso. O Grêmio conseguiu lamber suas feridas, passou 15 anos de dificuldade, e nos últimos anos a gente não vê as coisas que acontecem aqui no Inter acontecendo lá do lado do Grêmio. E o Grêmio está vencendo há 1, 2 anos, 1 ano e meio, não faz 5, 6, 10 anos. Então,
Isso nos preocupa porque, e casualmente é um ano político, né? E a gente aqui às vezes não tem tempo, muitas vezes, de entrar, e acho que a gente não deve entrar nesse debate político, a gente está aqui trabalhando demais, né, para levar o Inter de volta para as grandes conquistas, e aqueles que deveriam estar nos ajudando, na realidade, estão sempre, né, puxando para baixo. E a fala do D'Alessandro, eu acho que o D'Alessandro, tirando alguns funcionários ali do vestiário, é a pessoa que há mais tempo está no vestiário do Internacional e conhece muito bem a política do clube, conhece muito bem as pessoas, os dirigentes, e ele ouve, ele sabe o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem, e ele sabe o que essas pessoas também já fizeram, que essas pessoas já estiveram aqui dentro, ou melhor, ele sabe o que essas pessoas não fizeram. Então, acho que também foi um desabafo dele, assim como eu também faço um pequeno desabafo, porque é difícil as pessoas falarem o que falam, dizerem o que dizem, sem respeitar, sem ter a mínima responsabilidade sobre o que dizem, sabendo que tu tem família, que tu tem amigos, que tu tem teu nome, que tu tem um trabalho que está por trás de ti. Eu trabalho no futebol do Inter já há 6 anos, né, por dois anos comandando a base, já 4 anos no profissional, e mesmo tendo ano passado jogado uma Série B com muita dificuldade que o clube passou, agora recomeçando de novo o ano, não tivemos um problema, você sabe, um problema no vestiário, com toda essa dificuldade, nada, temos um ambiente espetacular, mesmo na dificuldade do ano passado, acabamos de reformar totalmente o nosso CT, então são diversas coisas que às vezes até o torcedor ou associado não fica sabendo, mas machuca, o que machuca é isso, a gente saber que as pessoas se aproveitam, né, de alguns momentos para tentar desfazer tudo que está sendo feito de bom. Melo, eu queria pedir licença aos colegas aqui para entrar num assunto que não foi abordado ainda. Você já falou sobre o jogo e sobre o momento até político do Inter. Eu queria ouvir uma manifestação tua sobre a contratação do Richelli, um jogador que está em Porto Alegre, mas que foi avaliado pelos médicos. Ele vai precisar passar por uma cirurgia, o Inter vai firmar a contratação desse jogador, como é que vai funcionar? Bom, o Richelli, depois, né, de toda a novela, né, que se arrastou por um bom tempo, e que a gente conseguiu finalmente, umas 2 semanas atrás, ali evoluir bastante, tanto que o jogador, chegamos num acerto, né, com o Sport, mas nos exames médicos o jogador, ele vinha na realidade desde o ano passado com problema no tornozelo, só que vinha sendo tratado, né, foi tratado de uma maneira conservadora pelo Sport, e quando chegou aqui na avaliação médica, os nossos médicos entenderam que para resolver, né, o problema que ele tinha, de uma vez por todas, seria necessário uma cirurgia, que só o tratamento convencional, fisioterapia, poderia não resolver. Com isso, a gente, evidente que isso não é uma cirurgia que demanda uns 3 meses de recuperação, mais ou menos. Com isso, a gente não pôde efetivar, na realidade, a contratação dele nesse momento, né? Então, ele vai continuar sendo jogador de esporte. Me parece que o jogador, mas essa é uma questão que tem que ser ainda acertada, tem desejo de fazer uma cirurgia aqui em Porto Alegre, e pediu para, se ele puder tratar aqui no Inter. Então, se o Sport concordar e o jogador quiser, a gente vai dar essa assistência para o atleta. E a gente tem a opção, né, de lá na frente, né, um prazo que, se eu não me engano, é até acho que agosto, o jogador está estando totalmente recuperado, de a gente efetivar novamente o empréstimo dele. Mas sobre os moldes da negociação, o Inter paga para o Sport aquele valor que já tinha sido comentado, em torno de 1 milhão,
e os jogadores vão emprestados para o esporte. E uma outra questão, o Inter só volta a jogar agora em abril contra o Vitória pela Copa do Brasil. O senhor acha que muitas mudanças precisam ser feitas? Porque nestes 2 Grenais a gente viu o Internacional ofensivo, utilizando muito do jogo parado, escanteio, faltas. Hoje o pênalti saiu no escanteio, o gol da Alessandro foi de falta. O senhor acha que tem que melhorar pensando nas competições nacionais? Bom, os gols do Grêmio também foram de pênalti, de falta, né? Então acho que foi meio mais ou menos equilibrado essas questões. Eu acho que vale, né, gol de falta, vale gol de escanteio. Acho que é uma virtude, né, se a gente tem uma boa bola parada, se a outra equipe tem dificuldade, a gente tem que explorar. Não, na realidade os atletas viajaram já para Recife. Acho que o esporte, no princípio, mesmo com a situação do Richelli não se concretizando, a gente vai emprestar os atletas, a gente tem interesse, a gente, né, é uma grande economia que a gente vai fazer com esses atletas, com o empréstimo deles, do Hernando, do Vink, do Rodrigo, que já está no Ceará, e o Hernando poder, quem sabe, retomar, jogar novamente. Então, em princípio, os atletas serão emprestados. E a outra pergunta? Não, esse valor o Inter só, na realidade, vai se prorrogar. Se o Inter lá em julho, agosto, resolver efetivar o empréstimo, a partir dali o Inter começa a pagar e a partir dali começa a valer o empréstimo. Melo, quero voltar um pouquinho na questão política. Você hoje chegou a citar aqui o exemplo do Grêmio. O Internacional, após o jogo lá do 3-0, reconheceu, né, essas virtudes do Grêmio. E uma das críticas, ou as mais fortes, que acompanhamos todos nas redes sociais, especialmente de torcedores e conselheiros de oposição, não aprovando este reconhecimento das virtudes do adversário, principalmente por ser o tradicional rival, e fazendo críticas, falando de uma certa apatia, passividade do vestiário do Internacional, dos dirigentes do Internacional. Como é que você recebe especialmente este tipo de crítica, de não poder reconhecer uma virtude do adversário e ser acusado, o seu vestiário, de uma apatia, de uma passividade? Bom, primeiro que não reconhecer a virtude no teu adversário, seja em qualquer situação, seja em qualquer esporte, primeiro que é uma grande burrice. É o primeiro passo para te perder para ele, se tu não reconhecer as virtudes dele. E segundo, que quem fala de apatia ou de qualquer outra situação, ele não sabe nada que acontece aqui dentro. Aliás, tem gente que fala isso, que não pisa no Beira-Rio há muito tempo, que não vem sequer assistir um jogo, que não assistiu sequer um jogo da Série B do Internacional no Beira-Rio ano passado. Então tem pessoas que falam muito, que já estiveram no vestiário, que acham que tem que chutar a porta de vestiário, que é assim que se tem comando. Eu acabei de falar, nós jogamos uma Série B com dificuldade, não tivemos um problema no nosso vestiário. Porque aqui existe comando, existe confiança, existe trabalho. Então, eu acho que comentar sobre pessoas que também não entendem nada do que falam, não entendem nada de futebol, que já estiveram aqui, não fizeram nada, que não sabiam nem quem era o centroavante da equipe, acho que já falamos demais sobre isso.